Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o de hoje é mais um da série de vídeos sobre as mulheres da Bíblia. Pra quem perdeu, semana passada eu comecei com a história de Esther, uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal, contando pra vocês as histórias das mulheres da Bíblia. Lembrando que eu quero fazer tanto das mulheres mais conhecidas quanto daquelas menos conhecidas, que têm histórias lindíssimas, escritas e que muitas vezes não são conhecidas por todos. O vídeo de hoje é com a história de Ruth. Eu espero muito que vocês gostem e é isso, vamos lá pro vídeo. Olá, meu nome é Ruth e hoje eu vim contar a minha história pra vocês. Eu sou mais conhecida como Ruth a Moabita, isso porque eu vim da terra de Moabe. Mas se preparem porque na minha história vocês vão ver muito do agir de Deus para com pessoas em circunstâncias limitadas. Eu era uma dessas pessoas que me encontrava em uma situação limitada, em que eu e a minha sogra não víamos perspectiva, mas que o Senhor mudou totalmente a realidade do nosso destino. E hoje eu vim contar isso para vocês. A minha história se passa em um contexto de fome, viuvez, antigos costumes matrimoniais, colheita de cevada e, é claro, amor incondicional de Deus. E aqui você também vai ver um contexto de providência divina, tanto a Belém quanto a terra de Moabe. E é claro que a minha história está escrita na Bíblia, onde você encontra tudo isso que vai ser falado e muito mais no livro de Ruth. Houve uma época quando os juízes eram líderes em Israel, em que houve uma grande fome. E um homem chamado Elimeleque se mudou com a sua família da terra de Belém de Judá para a terra de Moabe. Elimeleque era casado com uma mulher chamada Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E foi assim que os 4 se mudaram para a terra de Moabe. Aconteceu que um tempo depois dessa mudança, Elimeleque veio a falecer, deixando Noemi sozinha com seus 2 filhos. E foi nesse contexto que os 2 filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra era eu, Ruth. Nós vivemos ali durante 10 anos, até que Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, vieram também a falecer, deixando Noemi, além de viúva, sem os seus 2 filhos. E essas 2 noras também ficaram viúvas nesse contexto. Certo dia, Noemi resolveu que voltaria para sua terra. Como eu disse anteriormente, nós estávamos em um contexto em que havia muita fome. E Noemi soube que na terra dela estava tendo alimento, estava tendo comida. E ela decidiu que voltaria então para a terra de Judá. Diante desse contexto e da decisão que Noemi tomou de retornar para sua terra, ela nos orientou a voltar, a retornar também para a casa dos nossos pais, alegando que ela não teria mais filhos, não teria mais o que nos oferecer. E depois de muito insistir, Orfa decidiu que voltaria para a casa dos pais dela e eu decidi que ficaria com Noemi. Eu estava decidida que o povo dela seria o meu povo e que o Deus dela seria o meu Deus e que eu não deixaria ela sozinha naquela situação. Noemi percebeu que não iria conseguir me convencer a mudar de ideia. Ela parou de insistir, então nós retornamos para a terra de Belém. Nesse contexto em que nós retornamos para Belém, Noemi se sentia muito amargurada por estar voltando sem nada. Ela voltava agora de mãos vazias, sem marido, sem filhos, sem família e totalmente desesperançosa de uma mudança. E eu estava lá como uma estrangeira. Afinal, eu era da terra de Moabe, indo para uma terra na qual não era a minha terra, para um povo no qual não era o meu povo. Enquanto Noemi se sentia totalmente amargurada, amaldiçoada, eu me sentia totalmente fora dos desígnios de Deus. Porém, eu estava decidida que o Deus de Noemi seria também meu Deus. Assim que nós chegamos à terra de Belém, a terra se encontrava em um contexto de colheita. E durante a colheita caía muito alimento no chão e esses alimentos eles poderiam ser pegados ali livremente. Então foi isso que eu fui fazer, fui atrás de espigas que ficavam à beira do caminho e nesse contexto eu conheci Boaz. Boaz era um parente próximo de Noemi, da família do seu marido Elimeleque.
e ele era um homem muito conhecido e muito rico. Assim que Boaz me conheceu, ele foi muito generoso para comigo, foi um homem muito bondoso. Disse que eu poderia colher sempre por ali, que eu não precisava ir procurar alimento em outros lugares, que eu poderia me sentir bem-vinda na sua vinha. Por ser uma estrangeira e ainda não saber quem ele era, eu estranhei um pouco aquela bondade e perguntei o que levou a ele ser tão generoso comigo. E ele disse que já havia ouvido falar sobre mim e da bondade na qual eu tratei Noemi, não tendo deixado ela sozinha e tendo agido com amor para com a vida dela. Naquele dia eu retornei para casa muito animada e contei a Noemi tudo o que tinha acontecido e como aquele homem tinha sido bondoso para comigo. Quando eu disse o nome dele para Noemi, ela logo se encheu de alegria, porque ele era um dos nossos resgatadores. Tá, mas o que era um resgatador? Um resgatador naquela época era geralmente o cunhado do falecido, que era legalmente obrigado a se casar com a viúva para que a descendência dele continuasse. Se não houvesse um cunhado naquela situação, essa responsabilidade recaía para um parente mais próximo. No caso dos filhos de Noemi, não havia um cunhado e Boaz era um dos parentes próximos. Eu digo um dos porque havia um outro que era mais próximo do que ele, mas eu já vou contar para vocês o que aconteceu. Através da vida de Boaz, então, nós tivemos uma esperança. Noemi, então, entendeu que Deus não havia nos abandonado e que Ele nos amava tanto nos momentos bons quanto nos momentos mais difíceis. Através da vida de Boaz, nós conseguimos ver o cuidado de Deus para com a nossa vida e que tinha um propósito a gente ter retornado para a terra de Belém e que Deus estava cuidando de cada detalhe. Porém, agora nós tínhamos que dizer a Boaz que sabíamos que ele era um dos nossos resgatadores. Aconteceu então que Noemi me orientou quanto ao que fazer para que Boaz soubesse da minha disponibilidade para me casar e eu fiz tudo conforme ela tinha me orientado. Foi diante da orientação de Noemi que a minha história de Boaz começou. Como eu disse a vocês, havia um parente mais próximo do que ele. Então Boaz foi ao encontro desse parente mais próximo. E por mais que esse parente mais próximo tivesse interesse nas terras de Elimeleque, ele não tinha nenhum interesse em nos resgatar. E foi diante disso que ele abriu mão do direito que tinha, dando assim o direito de ser nosso resgatador a Boaz. Diante disso, Boaz se tornou o nosso resgatador, se casando comigo, e nós tivemos um filho chamado Obed, que não foi ninguém mais, ninguém menos do que o pai de Jessé, que veio a ser então o pai de Davi, aquele por qual veio a descendência de Jesus, o Salvador do mundo. Eu, uma estrangeira que decidi fazer do Deus de Israel meu Deus, estava passando por uma situação, uma circunstância limitada, em que eu e Noemi não víamos mais esperança de mudança. Fomos agraciadas pela bondade e a demonstração do amor de Deus. E eu espero que por meio da minha história, vocês tenham conseguido notar o quanto Deus é um Deus que cuida de cada detalhe da nossa história. Quando eu decidi ir para Belém com Noemi, eu não tinha ideia do que Deus faria através da minha vida. Isso só mostra que Deus usa quem se dispõe a servi-lo. Eu espero que através da minha história vocês tenham esperança e consigam perceber o quanto Deus é um Deus que age principalmente em circunstâncias que estão limitadas pelo nosso entendimento. Eu não tinha esperança alguma de mudança na minha vida, mas Deus provou que Ele é especialista em mudar realidades. E é claro, se você quiser mais detalhes da minha história, estão todos lá na Bíblia, no livro de Ruth. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, me conta aqui o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, vão ter vários outros vídeos nesse estilo, um estilo bem diferenciado em que eu convido as mulheres para estar aqui com vocês, contando a história delas. Eu espero que vocês estejam gostando, se você gostou, deixa seu like. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar ele passando aí na tela. Lá também eu posto uns videozinhos de palavra, devocionais, tem sempre algum vídeo diferente daqui lá também. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.